pastora Genoveva, casada com Josué Araújo, pastor principal da Igreja Ceifa em Foz do Iguaçu, mãe de Marcos Vinícius, Samuel Natan e Rubem Daniel, pastora, teóloga, conferencista, mas acima de tudo, serva do Senhor Jesus. Tem como visão uma família sacerdotal, alicerçada nos princípios da Palavra de Deus, tendo como objetivo direcionar a outros a essa mesma visão. Agora, pastora Genoveva Araújo, na Primeira Igreja Batista de Marília. Uau, que honra ser anunciado primeiramente pela pastora, e agora com esse vídeo lindo. No vídeo a gente fica mais bonito, não fica? Fica mais bonito que pessoalmente. Se eu te decepcionei, me perdoe, meu irmão. É uma honra para mim, uma honra estar aqui. Eu estou com o meu espírito tremendo diante do Senhor. E quando eu subo aqui no altar da Igreja de Marília, e eu leio o que está aqui: se alguém assumir este púlpito e não pregar Jesus Cristo, seja maldito. Isso gera no meu espírito um temor tão grande daquilo que vai sair da minha boca nessa manhã, que eu só posso dizer: Senhor, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que eu estou neste lugar. E eu tenho entendido que é somente pela graça verdadeiramente do Senhor. Eu tenho estado na busca de verdadeiramente fazer parte desse grande avivamento que Deus está movendo na nossa nação. E Marília, para mim, é o berço do avivamento no Brasil. Cada vez que eu passo por aqui, eu volto para a minha cidade e nossos discípulos dizem: pastora, que bom que você chegou de Marília. Porque cada vez que eu passo por este lugar, Deus tem marcado a minha história, Deus tem marcado a minha vida. Então eu quero animar você, meu irmão, se porventura você está aqui primeira ou segunda vez, aos pastores que estão vindo de outras cidades, eu quero animá-lo a honrar a unção do Senhor que está sobre este lugar. Você acessa aquilo que você honra. Você acessa aquilo que você honra. Então, que neste momento e nos momentos seguintes, quando Deus usar nem que seja uma mula como eu, que estou aqui em cima agora, quando Deus decidir usar uma mula para falar com você, honre, porque você vai acessar o melhor de Deus para a sua vida. Eu estou com o meu espírito, eu estou com a minha alma tão saltitante pelos preceitos da palavra de Deus, como diz o salmista em 119. Sabe, eu estou saltitante falando: Senhor, eu vou sair desta conferência, meu Deus, eu vou sair explodindo, e eu vou chegar em Foz do Iguaçu, e uma grande diferença vai ser feita naquela cidade. E que o Espírito Santo nesta manhã possa te levar e te elevar a este nível de honra, porque é o Espírito Santo que faz. Olha para quem está do seu lado e diz: é o Espírito Santo que faz. Não se preocupe com a luva. Ontem nós ouvimos a pastora Thalita falar: nós somos somente a luva. Hoje pela manhã, estando na casa do Paulo e da Cida, meus queridos amigos, onde o pastor Domingos e a pastora Rosângela me permitiram me hospedar mais uma vez, eu acho que pela 20ª vez. Eu me preparei, olhei para o espelho e falei: Espírito Santo, a luva está pronta, agora o Senhor vai usar. A luva está pronta. Quando eu digo a luva está pronta, é o exterior, Senhor, está pronto. Mas se o Senhor não tirar de dentro de mim o precioso tesouro que Ele mesmo tem depositado, a sua vida não terá nenhuma diferença nessa manhã. Mas se o Espírito Santo encontrar em mim este bom tesouro depositado, e você acessar esse bom tesouro, Deus pode mudar o destino da sua vida, Deus pode mudar o destino da sua igreja, Deus pode mudar o destino da tua cidade, aonde o diabo já determinou fracasso na sua vida e no seu ministério. Deus chega nessa manhã e diz: ei, anima-te, eu estou contigo e eu farei grandes coisas através de você. O seu tempo ainda não acabou. Pastor, você que é pastor, se coloque de pé agora. Você que tem um rebanho sob os seus cuidados, o Senhor tem uma palavra para ti nesta manhã. Eu te levantei, eu te coloquei naquele lugar, e a obra está só começando. A obra está só começando. Você não está sozinho. O Senhor quer dizer para você que Ele te honra nessa manhã. Pastor, Ele acredita em você. Pastor, Ele investe em você.
Pastor, Ele te enviou para este lugar, porque Ele investe em você. Essa conferência é um investimento na sua vida. Essa conferência é um investimento do Espírito Santo na sua vida. Ele poderia ter levantado na tua cidade qualquer outra pessoa, mas Ele levantou você com essa chama de avivamento dentro de você, com essa angústia, porque quando você olha para a sua cidade, você vê uma multidão de órfãos na sua cidade, e você clama: Senhor, eu tenho a paternidade do Senhor nesta igreja, e o Senhor te levantou como um pai de órfãos na sua cidade. O Senhor te levantou como um pai de órfãos. Agora olha para quem está do seu lado, você que está de pé, fala: ei, você tem noção do que é Deus honrar você? Jesus, quando estava para ser batizado por João Batista, não se assente, por favor, porque eu vou ficar aqui mais ou menos 1 hora de pé, você pode ficar 5 minutos comigo, amém? Quando João Batista estava lá para batizar Jesus, veio uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí vem o Espírito Santo e honra o filho também. Vem o Espírito Santo, personificado ali numa pomba. E aí aquele povo que estava ali diz: ei, esse homem não é um homem comum. Este homem não é um homem comum. Porque às vezes pensamos que aquela voz foi ouvida só por Jesus, ou só por João Batista. Não, as pessoas que estavam lá ouviram. Sabe o que é ser honrado pelo próprio Deus? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mesmo que outros te chamem de querubim, eu te chamo de filho. E não existe honra maior. E nós pastores estamos buscando honra. Nós pastores estamos buscando honra do povo. Nós pastores estamos buscando honra da cidade. Nós pastores estamos buscando honra dos políticos. Deixa eu te falar, você já foi honrado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já foi honrado pelo Criador do Universo. Você já foi honrado pelo Pai da Eternidade. Você só não foi honrado como você foi chamado. E você foi selado pelo Espírito Santo para levar avivamento para a sua cidade, para transformar os destinos, para mudar os destinos dos órfãos da sua cidade. Nós muitas vezes, pastores, em busca de honra, nós negociamos os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes, em busca de honra, nós queremos agradar a nossa membresia. Mas eu quero dizer para você que você veio aqui e a chapa vai ferver. Porque Deus quer falar conosco, pastores, primeiramente, como avivar um povo. Se o nosso coração não estiver alinhado com o céu, e a cultura do céu é uma cultura de honra, mas é uma cultura de honra para cima e uma cultura de honra para baixo. Quando você honra as tuas ovelhas, quando você honra a tua cidade, você ouve uma voz que vem direto do trono. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. É uma voz que vem do trono e que nós encontramos lá no livro de Esther. Agora eu peço que todos se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler Esther, capítulo 6, versículo 6. Pastora, você vai falar sobre Esther? Não sei se Esther vai ter algum lugar aqui nessa mensagem hoje. Mas eu quero falar sobre um outro homem, no livro de Esther. Esther, capítulo 6, versículo 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Leia comigo. O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Pode se assentar, por favor. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Conhecendo o livro de Esther, nós sabemos que este livro faz parte de cinco pergaminhos que o povo judeu deveria ler durante as 5 festas judaicas. Até o dia de hoje, o povo de Israel lê esses 5 livros. Esses livros são compostos por Cantares, Ruth, Lamentações e Eclesiastes, além do livro de Esther. O livro de Esther deve ser lido
na festa de Purim, porque ali o povo de Israel precisa lembrar anualmente que esta festa de Purim é a comemoração da grande libertação dos judeus, quando houve um grande motim, ou um grande mover, um grande projeto, movido por um homem que buscava honra para si mesmo, movido por Amã. Amã, por não perceber que Mardoqueu se prostrava diante dele, por não receber a honra de Mardoqueu, tendo no seu coração altivez, soberba, e ele olha para aquilo e diz: como um homem não respeita a minha autoridade? Este homem precisa respeitar a minha autoridade, afinal de contas, Assuero, o rei Assuero, colocou essa autoridade sobre mim. Bem sabemos que não existia na lei mosaica nenhuma lei que determinasse pecado ou maldição sobre aquele que honrasse uma autoridade. Nós sabemos que o povo não deveria se prostrar diante de deuses, mas deveria honrar a autoridade. Quando nós vemos um Mardoqueu não se prostrando diante de Amã, nós podemos imaginar qual era a razão pela qual Mardoqueu não se prostrava. Amã era descendente. Conforme a Bíblia diz, os teólogos trazem duas interpretações a respeito de Amã. Porque ali fala de Amã sobre um descendente de um homem que nós não gostamos de lembrar muito, que é o rei dos Amalequitas, Agag. Quando o livro de Esther fala sobre Amã, fala o Agagita. Então, alguns teólogos interpretam o Agagita como um descendente de Agag. Outros teólogos interpretam como alguém que recebeu este título por conta da perversidade e por ser um inimigo do povo de Deus. Mas tanto um quanto o outro nos remete a Agag. Então, Amã era visto ali por Mardoqueu, ou Mordecai, se a tua versão traz assim, era visto como um inimigo. Quando nós nos deparamos com esta situação, nós como pastores, hoje nós estamos aqui em um grupo seleto, hoje nós estamos aqui em um grupo que Deus preparou esse tempo de honra para você, como o pastor Domingos colocou. A igreja de Marília não precisaria ter esse tempo agora pela manhã. Por isso te animo amanhã de chegar no horário, porque isso é honra ao nosso anfitrião e honra ao nosso Deus. Por isso eu te animo em deixar o teu celular desligado agora, porque isso é honra à palavra de Deus e aos irmãos que estão do seu lado. Por isso eu te animo a honrar a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã e falar: Espírito Santo, vem que eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Porque esse é um momento de honra, o Espírito Santo preparou esse momento de honra para nós pastores. Porque quando Ele trata conosco, Ele trata diferente, né, pastor? Como diz a pastora Rosângela, a chapa é mais quente, mas o mover é tão profundo, porque o Senhor sabe que para entrar nesse coração de pastor aí é só pela graça e misericórdia mesmo. Sabe, porque às vezes nós estamos em um nível de... Nós chegamos até o nível de Amã, como esse povo não me respeita, como essa cidade não se prostra diante de mim, como essa cidade não me honra, porque nós estamos com o nosso título, nós estamos com a nossa denominação acima de qualquer outra coisa. E esta outra coisa que eu digo, é ao Senhor que te chamou, ao Senhor que te capacitou no ventre da sua mãe. E é o Espírito Santo que te selou com todos os dons, habilidades e talentos, para que você faça revolução na sua cidade. Então,
Quando o Espírito Santo começar a falar com você, meu irmão, não se preocupe. Ele está falando é da minha vida, não é da sua vida. Mas se servir alguma coisa com você, para você, meu irmão, tome isso em nome de Jesus. Tome isso em nome de Jesus. Talvez você esteja olhando para a sua cidade e vendo os mardoqueus que não se prostram. Vendo os mardoqueus que não se rendem. Vendo os seus líderes que não se rendem. Vendo pessoas que não honram a tua autoridade. O que você tem feito com isso, meu irmão? O que você tem feito, querido pastor, quando as pessoas te desonram? Porque o que as pessoas fazem fala a respeito delas, mas a sua reação mostra se você é um homem de avivamento ou não. É a sua reação que vai determinar o nível de avivamento que você está atraindo para a sua cidade. Mordecai aqui, de certa forma, ofendeu o coração de Amã. E Amã se levantou contra todo o povo judeu. Será que não é isso que eu e você estamos fazendo para travar o avivamento da nossa cidade? O Espírito Santo quer que pensemos nesta manhã, será que nós, pastores, não estamos impedindo o avivamento na nossa cidade? Será que o Senhor tem encontrado em nós coração honrado? Porque honra não se cobra, honra se deve. Nós não devemos cobrar honra das nossas ovelhas. Nós não devemos cobrar honra dos nossos discípulos. Nós não devemos buscar honra das autoridades da nossa cidade. O caminho é inverso, meu irmão. Essa avenida, ela tem 2 vias e você talvez esteja indo pela via contrária. Para que o rei possa dizer o que se deve fazer, a quem o rei deseja honrar. Olha para o teu irmão e diz: o rei quer te honrar. O rei não quer que nenhuma palavra que você fale caia por terra. Você sabia? Você sabia que Deus quer honrar palavra por palavra, projeto por projeto, que sair de um coração alinhado com o céu, com um coração alinhado em trazer o avivamento, em fazer o céu beijar a terra, como a música que nós estamos cantando. Domingo que vem essa música já está lá na igreja, em nome de Jesus. Enquanto o céu não beijar a terra, nós não deixaremos de clamar, até que o Senhor levante a nossa cidade como objeto de louvor sobre toda a terra. Eu vim de uma nação onde o Senhor levantou a nação como objeto de louvor em toda a terra. Há 50 anos atrás, mais ou menos, o que era a nação da Coreia? Uma nação miserável, uma nação que estava vivendo na miséria em todas as áreas. 3% de cristãos, 97% de budistas. Mas Deus olhou para homens naquele lugar e Ele disse: o que fará ao homem? O que farei ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele encontrou homens que não estavam buscando honra para si mesmos. O Senhor encontrou homens que se reuniram, não para buscar crescimento para suas igrejas, não para orar: Senhor, enche as minhas celebrações, Senhor, traz dizimistas para eu pagar a minha conta. Está pegando aí, meu irmão? É só o começo. Porque nós começamos a orar ao Senhor, e o Senhor olha a motivação do nosso coração, meu irmão. Qual é a motivação do seu coração para você buscar avivamento? As multidões que estão em Marília, as multidões que estão nas grandes igrejas, ou a sua motivação é aquilo que nós ouvimos ontem à noite? É você olhar para a miséria humana e não ficar com os seus olhos enxutos. Olhar para a glória de Deus e não ficar com os olhos enxutos. E dizer: Deus, eu tenho a resposta para a miséria humana. Eu sou a luva, Senhor. E o Senhor é quem vai fazer. O Senhor é quem vai me usar. Mas, Senhor,
pelas pessoas. Eu quero avivamento, Senhor, é para transformar a minha cidade. Eu quero que eu seja preservado até o último minuto. Eu quero que o Senhor preserve a minha vida. Eu encontrei homens na Coreia, aqueles que viajaram comigo, que clamam no altar: Senhor, se essa é a última vez que eu vou pregar, Senhor, que verdadeiramente eu me derrame, para que este povo chegue ao céu e não continue caminhando para o inferno. São pastores que não negociam a mensagem, são pastores que não negociam a palavra, são pastores que em nome da modernidade não estão colocando humanismo nas suas mensagens, são pastores que não estão massageando o ego das ovelhas, são pastores que não estão passando a mão sobre o pecado, são pastores que continuam com a mensagem: pecado, arrependimento, pastores que continuam com a mensagem: o poder do sangue de Jesus para te limpar de todo pecado. São pastores que continuam pregando sobre céu e inferno, são pastores que continuam dizendo: ora vem Senhor Jesus, porque nós somos peregrinos nessa terra e nada nos é importante nessa terra. Senhor, eu vim do pó e para o pó eu voltarei, mas eu preciso voltar para o Senhor com a minha cidade comigo. Pastores que não estão preocupados com a sua reputação, pastores que não têm o seu estômago como o Senhor, como está lá no livro escrito por Paulo. Sabe, Paulo escreveu que o Deus desse século seria o estômago. E quando fala sobre o Deus desse século, onde o Deus desse século seria o estômago, está falando dos desejos. Quais são os desejos que tem no coração de um pastor? Você está caminhando por conta dos seus desejos, meu irmão? Está tudo errado. Você quer o avivamento para você ter fama nacional, internacional? Está tudo errado. Você quer avivamento para você entrar no Global Kindle? Está tudo errado. Está tudo errado. Nós precisamos sim clamar por avivamento. Mas nós precisamos aprender com este Mardoqueu. Pastora, você falou que ia falar sobre o homem. Sim, eu quero falar sobre o Mardoqueu. O Mardoqueu, pai de órfã. O Mardoqueu que cuidou, que preparou a noiva para o rei. O Mardoqueu que aconselhou. O Mardoqueu que deu todas as orientações. O Mardoqueu que guardou o coração daquela jovem. E aquela jovem mostra que o seu coração esteve guardado, porque ela obedeceu o seu pai adotivo. Nós sabemos, Hadassah estava no cativeiro, juntamente com seu primo. Seus pais morreram. E aí vem o decreto, e Mardoqueu chega para sua prima Hadassah e fala: Hadassah, você tem condições de ser a esposa do rei. Você tem condições de ser a rainha. Você é bela. Você é formosa. Eu conheço o seu coração. Pastores, eu e você fomos chamados para ser pai dos órfãos. Nós fomos chamados para preparar a noiva para o rei. Nós fomos chamados para conhecer o coração da noiva. Mardoqueu conhecia o coração de Hadassah. Mardoqueu sabia que Hadassah não iria se prostituir com as coisas da casa das mulheres. Porque quando Hadassah foi se apresentar diante do rei, ela não levou nada. Diferente das outras mulheres. Porque aquelas mulheres que se apresentassem diante do rei e fossem rejeitadas pelo rei, elas seriam mandadas embora. Então a oportunidade que elas tinham de belos vestidos, eu imagino as mulheres iriam pegar 35 pares de sapato. Marília não é assim, só em Foz do Iguaçu,
35 pares de sapato, no mínimo um sapato por dia. Iam pegar 100 vestidos, 400 bolsas. E como as mulheres que foram lá para a Coreia ficaram desesperadas, e dentre elas eu, né, com as maquiagens, com os cremes, e pediu, dá mais uma mala aí, como a maioria de nós fizemos, né, pastor Marcos? A maioria de nós tivemos que comprar mais malas na Coreia, para trazer presente para as crianças, né? Presente para as crianças. Essas moças iam e elas pegavam uma grande bagagem. Eu quero tudo que esse palácio pode me dar. Eu quero tudo que esse palácio pode me dar. Vamos que o rei me rejeite. Mas Radassa não. Porque Radassa foi bem criada. Radassa tinha um coração que tinha um propósito, tinha um alvo. O meu alvo é o rei. Se não for pelo rei, essas coisas não me servem para nada. Será que esse é o coração da igreja que eu e você pastoreamos, pastor? Você conhece o coração da igreja que você pastoreia? Será que você pode dizer que a motivação, a intenção, o anseio do coração da igreja é o rei? Não são as coisas que o rei pode dar. Mardoqueu conhecia o coração daquela que ele lançou a paternidade. Eu não sei se te falaram já, pastor, mas você não é pastor de um rebanho, você é pastor de uma cidade. Enquanto você ficar olhando para o seu rebanho, Deus não vai te dar a cidade. Mas quando você olha para a cidade, e você estende o teu manto de paternidade sobre a cidade, os órfãos começam a chegar e dizer, tem lugar para mim, tem lugar para mim, tem lugar para mim, tem lugar para mim. Nós estamos no Setembro Amarelo, e tem mulheres e homens, jovens, adolescentes de 13 anos, 14 anos, agora o último suicídio que foi nacionalmente divulgado, 14 anos de idade, passa por um sacerdote, o sacerdote ouve toda a história, mas não muda o destino dela, ela continuou e ela se suicidou. E nós estamos com uma cidade que está clamando, mas muitas vezes nós ficamos olhando para o pequeno rebanho e dizemos, Deus faz crescer o meu rebanho, Deus faz crescer o meu rebanho. Não, olha para os órfãos, meu querido. Se eu tivesse aquele ministro de louvor que o pastor Domingos tem. Ele está fraco de ministro de louvor aqui, né, gente? Está fraco. Né, Israel? Está fraco de ministro de louvor. Aí você vem num DIP aqui, né? Você fala, meu Deus, se eu tivesse uma liderança assim, de jovens. Meu irmão, pastor, pode falar? Meu irmão, paga o preço. Paga o preço. Cuida de um órfão. Traz alguém que está sem paternidade, que não conhece a paternidade de Deus. Invista naquele jovem que você já jogou para fora. Aquele roqueiro, sabe aquele roqueiro que entra na tua igreja? Está cheio de tatuagem. Você fala assim, isso aqui é do bicho, era do bicho sim, mas agora está debaixo do teu manto, está debaixo da tua paternidade, e ele vai se tornar o grande homem de Deus que você precisa para levantar os jovens da sua cidade. Mas paga o preço. Não seja um feiticeiro cristão. Não queira acessar a bênção sem pagar o preço. As ovelhas fazem isso. Muitas vezes as ovelhas não querem orar. E aí usa o guru gospel. Chega e diz, ora por mim, ora por mim. Mas nós pastores fomos levantados para levar paternidade para a nossa cidade. E os melhores que você precisa estão na sua cidade. Você quer que seu ministro de louvor seja conhecido nacional e internacionalmente? Meu irmão, paga o preço pela vida dele. Pague o preço pela vida dele.
Faça o que Mardoqueu fez com Esther. Faça o que Mardoqueu fez, e ele fez isso no tempo do cativeiro. Ele não estava no tempo do avivamento. Então eu e você estamos vivendo tempos muito melhores do que Mardoqueu. Eu e você estamos vivendo em tempos muito melhores do que Mardoqueu. Ele estava no cativeiro. Ele poderia simplesmente olhar para a sua situação. Eu não sei você, meu querido pastor e meu querido líder que está aqui, mas mesmo caminhando com Jesus, mesmo já caminhando no ministério, eu já passei por muitos cativeiros. Quem aqui já passou por cativeiro? Peraí, pastora, mas você não é livre, o Senhor não te libertou. Não estou falando desse tipo de cativeiro. Eu estou falando daquele tempo em que o inimigo avança contra você e que as portas começam a te estreitar e que você olha para o seu futuro e diz: meu Deus, eu acho que agora não tem mais jeito. Tempos de cativeiro, como pastores que entram em depressão, é tempo de cativeiro. Como pastores que são traídos pelos seus líderes, é tempo de cativeiro. Quando pastores são abandonados pelos seus pais, é tempo de cativeiro. Mas é nesse tempo de cativeiro que eu e você precisamos ser Mardoqueu. Precisamos lançar paternidade sobre os órfãos da nossa cidade, para que esses órfãos se constituam na noiva do rei. Como nós apresentaremos a noiva diante do rei? Como está o coração da noiva? Como estão as vestes da noiva? Como estão as vestes da noiva? Pastora, só tem uma manchinha aqui, uma manchinha ali, tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não chama de probleminha aquilo que a Bíblia chama de pecado. Porque uma igreja que negocia com pecado jamais viverá o avivamento do Senhor. Uma igreja que negocia com pecado. Pastora, se eu confrontar aquela pessoa, aquele empresário, meu Deus, como eu vou pagar as minhas dívidas? Você está negociando com aquele que você foi levantado para destruir. Você está negociando com Mamon. Mamon está gerindo a tua cidade. Mamon está sobre a sua cidade, usando todos os argumentos, todas as ferramentas, e você se aliançou como Sansão, se aliançou com aquele que você foi levantado para destruir. A tua provisão não vem do rico empresário que você não quer confrontar. A tua provisão vem do rei que te chamou, vem do rei que te preparou, vem do rei que te ungiu e te disse: eu te levanto, e tudo que você pedir. Quando Jesus nos honra dessa forma, Ele diz: olha, tudo o que você pedir ao meu Pai, em meu nome. O que você precisa, meu irmão? O que você precisa? Você precisa de ministros preparados? Peça, mas esteja disposto a prepará-los. Você precisa de finanças para levantar os projetos que o Senhor colocou na sua mão. Deus colocou projetos lindos no meu coração. E eu estou caminhando dentro desses projetos. Mas eu decidi há algum tempo atrás a não esperar a provisão do povo. Porque se eu espero provisão do povo e você esperar a provisão do povo, você vai adulterar a tua mensagem. Você vai adulterar o evangelho. E você vai ser rejeitado por Deus. Existe uma linha de interpretação das Escrituras, vou chamar assim, para não chamar de heresia, que o Senhor jamais nos rejeitará. Não? Não rejeitará. Então o que a gente faz com aquilo que a Bíblia diz? Se Deus rejeitou Saul, mas pastora, isso é no tempo da lei. Tá bom, então vamos lá para o tempo da graça. O que aconteceu com Ananias e Safira, meu irmão? O que aconteceu? O Senhor não rejeitou Ananias e Safira? Eles não levaram uma oferta diante de Deus? Que Deus duro esse, né? Como Deus vai rejeitar a oferta? Porque, meu irmão,
Deus não está nem se importando com o dinheiro que esse empresário traz. Deus está olhando para o coração dele. Deus rejeitou o coração de Ananias e Safira. E a mentira tomou conta deles e eles morreram ali. Sabe, meu irmão, tem muito crente morto dentro da igreja. E os pastores ainda passam e perfumam eles. Os pastores passam e perfumam. Deus te abençoe, meu irmão. Está morto! Está morto em seus delitos e pecados. Pastora, mas já foi para o encontro, pastora. Já está na célula, pastora. Está sendo discipulado, pastora. Mas não se converteu. Não se converteu. Quem está falando por aí que se levantar a mão e receber Jesus Cristo como Senhor, agora você é filho, ok, Eva, começou o processo para ser filho, mas não se converteu, não nasceu de novo, e as nossas igrejas no Brasil estão cheios de mortos. Nós estamos aglomerando pessoas, meus irmãos, e o Brasil continua sem avivamento. Porque avivamento vai entrar em todas as esferas da sociedade. O avivamento vai levar transformação para o governo, para a economia, para a educação, para a família. Os irmãos aleluiados na igreja e em casa são verdadeiros monstros com as suas esposas. São verdadeiros monstros com os seus filhos. Mas nós negociamos, porque eu não quero perder mais um. Se eu confrontar, eu vou perder, pastor. Se eu confrontar, tem uma igreja ali do que, vinde a mim, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vir a mim. Porque são pastores que não estão dispostos a pagar o preço. São pastores que estão esperando aqueles que estão descontentes com a verdadeira palavra que está se pregando. E está dizendo, olha, pode vir, porque aqui o evangelho é o evangelho da liberdade. Você é livre. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que eu fui liberta do pecado, mas eu me tornei escrava de Cristo. Eu me tornei escrava de Cristo. Eu não faço a minha vontade. Eu não posso mais fazer a minha vontade. Oh, meu Deus, lá foi o tempo. O meu cronômetro é aquele ali? É o tempo que resta, né? Ok. É que eu não sou acostumada em igreja tão moderna assim. É o tempo que resta. Já vim aqui, mas não me acostumei ainda. Sabe, queridos, pastora, por que uma mensagem como essa hoje? Porque é para você, caro líder, não é para tua ovelha, não é para o teu discípulo. É para você, pastor. Sabe, queridos, nós estamos caminhando em nome do Rei, mas nós somos mercenários muitas vezes. Nós estamos nos aproveitando da posição da rainha. Mardoqueu cuidou de Radassa. E quando Radassa se tornou rainha, Mardoqueu não pediu nada para ele. Pensa você, meu irmão, você cuida de uma órfã, aqui no Brasil, pega uma menina na rua, claro, ali era parente, mas uma órfã. Você assume a paternidade, você cuida dela, você prepara, e de repente, ela se casa com o presidente da nação. O que você faria na primeira reunião com essa sua filha adotiva? O que você pediria para ela? Alguns pastores pedem telhado para a igreja. Alguns pastores pedem um cargo para o filho lá no ministério. Sabe, no ministério, qualquer vaguinha que você puder aí. Olha, o meu filho já fez direito e agora ele está fazendo alguns concursos públicos. Tem como você indicar o nome do meu filho? Mas Mardoqueu prova que ele é um avivalista no tempo do cativeiro. E sabe aonde nós percebemos o coração de um pastor, se é um coração avivalista? É quando ele potencializa e ele utiliza-se da igreja para fazer
a vontade do rei e não para alcançar seus próprios benefícios. Quando o pastor não usurpa usa o seu direito de autoridade para estabelecer para a igreja a sua própria cultura, ao invés de estabelecer a cultura do céu. Quando o pastor acessa, no caso de Mardoqueu acessou a rainha pelo povo, não por ele. Porque enquanto ele não se prostrava diante de Amã, ele não estava nem um pouco preocupado com a sua própria vida. Porque ele ouvia falar da fama de Amã, ele sabia que Amã poderia matá-lo. Mas mesmo assim, ele não foi atrás de Ester para falar: Ester, fale com o rei, denuncie Amã, Amã está contra mim. Não, ele não foi. Talvez eu e você, a primeira atitude que nós teríamos seria ir até a rainha, mas Mardoqueu não foi. Mas quando saiu um decreto, que todo o povo judeu seria morto em um único dia, por manipulação de Amã, ele consegue que o rei estabeleça o decreto, sele com o seu anel. Quando Mardoqueu soube disso, ele lembrou: eu tenho uma rainha para interceder diante do rei. Eu tenho uma rainha para interceder diante do rei. Eu não posso interceder sozinho, porque quem eu sou diante do rei? Sabe, querido pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, para você ficar mais confortável, e fala assim: Deus te ama, Deus te honra, Deus acredita em você, Deus investe em você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é maior do que a igreja. Enquanto você tentar buscar o avivamento achando que você é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, achando que você é a quarta pessoa da Trindade, eu vou pagar o preço, eu vou fazer 80 dias de jejum, o povo está fazendo 40, mas eu vou fazer 80 dias de jejum, eu vou orar, e continuar tratando as suas ovelhas com desonra, continuar tratando a sua igreja como pessoas que servem a você, o avivamento nunca chegará, você morrerá de fome. Porque o avivamento nunca chegará. Agora, quando você entender que você é um Mardoqueu, e que a igreja é a rainha, pastora, mas eu faço parte da igreja, sim, mas entenda aqui o que eu estou querendo trazer de contexto para você. Qual é a tua função? A tua função é levar a igreja a interceder diante do rei. Mas para isso, você precisa ter o teu coração alinhado com o céu e com a cidade que o Senhor te plantou, meu irmão. Eu ouvi pastores dizendo: eu queria vir para a Coreia, isso que é nação para eu viver. E sabe por quê? Porque talvez acessaram e o coração se encheu da prosperidade generosa que existe na Coreia do Sul. Onde que você vai numa conferência, onde te servem tudo. E cuidado para o teu espírito não saltitar dentro de você com o que eu vou falar agora, com uma motivação errada. Onde uma igreja te recebe, te hospeda, dá transporte, alimentação, te serve como reis e rainhas que chegaram na sua nação. E no último dia te chamam e diz: vocês vão voltar para as suas nações. O pastor enviou uma oferta de $200 para cada um de vocês, para que vocês possam fazer compras, auxiliar nas despesas. Que despesas, pastor? Que despesas que nós tivemos lá, pastor Marcos?
E aí você ouve pastores dizendo, eu não preciso desse dinheiro. Pastores brasileiros. Eu não estou falando dos ingleses. Eu não estou falando dos americanos. E nem dos japoneses. Eu estou falando de mim e de você. Não, eu não preciso. Trata a gente com tanta dureza e agora dormimos naquele colchão dessa finura assim. Pastores que murmuram. E aí querem uma igreja que o honre. Pastores que reclamam o tempo todo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você é esse tipo de pastor? Queima hoje, Jesus. Pastores que murmuram por tudo. Pastores que não honram a palavra. Pastores que se movimentam o tempo todo. Aí você está pregando. E aí você quer que as ovelhas, que os discípulos, te escutem. Mas você não honra. Mardoqueu entendeu que ele não era maior do que a igreja. Tem muitos líderes e pastores que estão se achando maiores do que a igreja. Sabe o resultado na vida de Mardoqueu? Quando ele acessa a rainha intercede diante do rei. Eu sei que vocês conhecem o livro de Esther muito melhor do que eu. E quando ela acessa, porque o rei tinha realmente recebido uma mulher de Deus. Ela não era membro da PIB de Marília, mas ela era a mulher de Deus. Quando ela percebeu que ela não podia fazer sozinha, ela falou, eu preciso de um poder sobrenatural, eu preciso de uma graça sobrenatural, eu preciso do favor do rei nesse dia. Quando eu me apresentar, eu vou me vestir com as melhores vestes que eu tiver, vestes de santidade, eu vou me vestir, eu vou diante do rei, mas a minha santidade diante de Deus é como trapo de imundícia, a minha justiça não é suficiente, eu tenho que alcançar o favor do rei. E quando ela percebe que ela não podia, ela diz, levante o povo para jejuar por mim 3 dias, levante o povo para orar por mim, e aí eu vou diante do rei. E quando ele vai diante do rei, todo o planejamento, todo o plano maléfico de Amã para destruir o povo de Deus foi desbaratado, e ali Deus faz com que o próprio Amã seja enforcado na forca que seria para Mardoqueu. Mas o que acontece com Mardoqueu? O que deve ser feito ao homem que o Senhor, que o rei deseja honrar? Coloque o manto do rei, coloque uma coroa sobre a sua cabeça, coloque um anel no seu dedo, monte-o em um animal aqui da realeza. Pegue alguém que seja verdadeiramente digno de conduzir esse homem pelas ruas da cidade. E este alguém deve dizer, isto é feito ao homem que o rei decidiu honrar. Isso deve ser feito ao homem que o rei decidiu honrar. Isso deve ser feito ao homem que o rei decidiu honrar. E Deus, Ele tem um senso de humor tão extraordinário que Ele coloca a mão para fazer isso com Mardoqueu. É isso que Deus faz. Ele coloca um banquete na presença dos nossos inimigos para que o nosso cálice transborde. Mas é quando chegar o tempo do avivamento na sua cidade, isso vai acontecer. Mas Deus precisa encontrar em você, o rei precisa encontrar em você um coração que ele olhe. Eu desejo honrar o Domingos, então eu vou lhe colocar autoridade, então eu vou colocar honra sobre ele, então eu vou colocar poder sobre ele, então eu vou lhe dar um cavalo que representa força. Ele precisa de força, ele está morrendo fisicamente, mas ele precisa de força. E aí ele dá uma multidão de discípulos, e essa multidão de discípulos conduz o ministério do pastor Domingos, dizendo, isso é feito ao homem que o rei decidiu honrar. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta manhã. E se pequei contra ti enquanto ministrava, Senhor, ao coração dos meus irmãos, eu te peço perdão nesta manhã. Se porventura, Senhor, eu transmiti algo que não veio do Senhor, Pai, eu peço que os meus irmãos esqueçam toda a palavra, Senhor, que não saiu do teu coração, que não fique plantado no coração deles nada, que não seja plantação do teu Espírito, semeadura do teu Espírito. Mas eu clamo nesta manhã, Senhor, eu clamo nesta manhã, Senhor, para que o nosso coração seja encontrado como o Senhor encontrou no coração de Mardoqueu. Porque, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, quando nós não olhamos, Deus, para a orfandade da nossa cidade, quando nós não nos preocupamos, Senhor, com os órfãos que estão sendo levados à morte. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque nós deturpamos a pureza e a simplicidade da tua palavra, nós adulteramos a mensagem em nome de agradar pessoas, em nome de agradar a igreja. Senhor, eu te peço perdão se buscamos avivamento para que o nosso nome seja conhecido. Senhor, Mardoqueu não tinha essa intenção, tanto, Senhor, que quando ele foi honrado pelo rei, o livro de Esther, Pai, termina dizendo que o povo amava Mardoqueu, que ele cuidava do povo. Senhor, a intenção de Mardoqueu, Senhor, era a intenção do teu coração. Senhor, Neemias e Esdras não teriam função 30 anos depois, se o Senhor não tivesse usado Mardoqueu. Mas o Senhor usou Mardoqueu e Esther para preservar o povo, até que Neemias e Esdras foram levantados, ó Deus, para que o grande avivamento chegasse. Talvez, Deus, muitos de nós aqui não seremos os Neemias das nossas cidades, mas pelo menos, ó Deus, nos dê o direito, nos dê a graça, Senhor, de preparar, Senhor, a noiva para este grande avivamento. Se eu e meus irmãos, Senhor, não vermos com os nossos olhos que os nossos discípulos, Pai, eu oro pela minha cidade, Deus, se eu não ver com os meus próprios olhos os 10% de Foz do Iguaçu retida diante do Senhor, Senhor, que os meus filhos, que os meus discípulos vivam este avivamento, Pai. Senhor, encontra em nós homens e mulheres que o Senhor deseja honrar. Encontra em nós, Senhor, como o Senhor encontrou em Mardoqueu, como Assuero encontrou em Mardoqueu. Não para que o nosso nome seja conhecido simplesmente, mas sabemos, Senhor, que quando nós falamos de Esther e Mardoqueu, é o teu nome que é glorificado, 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 é o teu nome que é glorificado. Que assim seja, Senhor, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.